Graça e paz, meus irmãos. Olá a todos, professores da Escola Bíblica Dominical. É um prazer estarmos aqui no primeiro podcast da nossa agenda 2025 da Escola Bíblica Dominical. E para esse podcast, tenho um prazer aqui de dividir esse espaço, né, com o meu amigo, professor, e também faz parte da direção da Escola Bíblica Dominical, Aurino Júnior. Graças e paz, Aurino. Graça e paz, que essa jornada, né, dessa nova lição, Deus possa nos estar abençoando nesse novo ano, né, letivo, a nossa EBD. Então, fico muito feliz em estar aqui novamente participando desse podcast e que a gente possa estar firmes aí nesse propósito. Muito bom, uma lição muito boa, né? Jornada excelente que nós vamos ter, Aurino, para 2025, o comportamento do crente. Então, ela é bem diferente da lição anterior, né? Que ela era bem específica. Do conceitual, né? A gente aprendeu muito do conceitual, do contexto bíblico, histórico, de quem escreveu, né? Como ler, como colocar a Bíblia no nosso cotidiano. Foi super importante isso, né? A importância da leitura bíblica, que é a base, né, para que possamos crescer. E agora a gente vai no que é prático, né, Júnior? E ela é bem ampla, né? Então a gente vai poder tratar de assuntos praticamente diferentes em cada ocasião, em cada lição. Muito bom. A ética é um tema transversal que vai permear a ética cristã, no relacionamento com a família, com as pessoas, né, que estão ao nosso redor. Então, são 17 lições que nós vamos crescer juntos. Então, essa é a ideia. Então, primeira dica para os professores: garanta o que já está proposto. Não procure buscar conhecimentos externos ao ponto de prejudicar o que está proposto. Você pode até agregar, contanto que o que está proposto na lição ele seja efetivamente aplicado, né? Então, a gente tem 2 lições e é super rico que o debate. Quanto mais a gente debater com os alunos, é que a nossa lição vai ficar rica, né? Então, nossa primeira lição, ela tem por título Doutrina Bíblica e Ética Cristã. É a nossa primeira lição de 2025 e ela tem aqui, é importante que você, enquanto professor, e você estimule os seus alunos a fazer a leitura bíblica diária. Veja que todos os versículos que são aqui orientados estão sendo orientados em Tiago, né, que ele vai ajudar nessa narrativa da ética, uma doutrina bíblica. Então, existe uma jornada lógica dos textos que estão apresentados aí, que Tiago apresenta, que é importante que todos os alunos possam ler. E a grande pergunta que a gente vai tentar responder é como a compreensão dessas doutrinas bíblicas podem influenciar as nossas escolhas. E nós estamos cotidianamente exercendo a nossa função, seja ela como pai, como esposo, como um integrante de algum departamento, seja como um profissional no mercado de trabalho, como esse conhecimento que nós vamos aprender nessa jornada irá nos influenciar no nosso cotidiano. Esse é o grande desafio e essa lição se propõe a ajudar nessa clareza, né, para que possamos ter essa certeza. E aí, Aurino, eu queria já passar a palavra para você e compartilhar conosco aqui os seus comentários, já dessa primeira parte do título da lição, e aí do versículo-chave. Vamos ficar um pouco por aqui, nos nossos comentários, para a gente poder ir avançando. Fique à vontade. Essa primeira lição, ela retrata bem o tema da revista, né? O comportamento do crente. Então, quando a gente vê esse texto básico, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, ele diz no versículo 1,
andeis de modo digno da vocação que foste chamados. Então, o que seria andar de modo digno? É andar de maneira honesta, decente, né? E essa lição, né, falando sobre a ética cristã, tem tudo a ver. Né? A ética, o que seria a ética? Resumindo, é o nosso guia de conduta. Né? Então, quando a lição ela fala doutrina bíblica e ética cristã, a gente precisa relacionar que a ética cristã será de acordo com a doutrina bíblica. Então, é a palavra de Deus que irá nos dar o modo como a gente deve viver, né? Isso não somente perante a sociedade, né? Mas isso parte primeiro em nossa casa, né? Para depois ir para as outras áreas, a igreja, o nosso trabalho, né? Então, é isso que nós vamos ver aí, falando sobre a ética, né? A ética cristã. Que guia é esse? Né? Que guia de conduta é esse que nós vamos ver ao longo dessa lição? Né? E eu, já olhando esse versículo-chave, né, no finalzinho aqui, ele diz o seguinte, né? Paulo aos Romanos, ele fala, assim também andemos nós em novidade de vida. Né? Então, é aquela coisa, se o Senhor modificou o meu coração, se o Senhor entrou na minha vida, gerou essa nova vida, né? Então, é isso que ele fala, novidade de vida. É andar com uma vida nova, né? Um novo caminho, né? E esse novo caminho é um caminho de santidade. Então, o comportamento tem tudo a ver com essa questão da santidade. Porque, diferente disso, fica incongruente. Como eu leio a palavra, prego a palavra, conheço da palavra e estou tendo comportamentos que sejam antiéticos, que vai de encontro aos ensinamentos bíblicos. Então, o convite dessa lição é que possamos exercer os princípios éticos do que a Bíblia define como certo e errado, né? Porque a Bíblia vai mostrar isso para que possamos aprender o caminho correto a ser seguido. Então, o primeiro objetivo é que possamos fazer uma autoavaliação e quando o Júnior falou aqui, assim também andemos nós em novidade de vida, se você até hoje, né, andou com práticas erradas, né, busque trazer essa prática do ensinamento ético na sua vida, porque fica incongruente, né? Até a gente vai fazer com que a palavra de Deus ou a nossa igreja ela seja blasfemada aí fora, se eu tenho atitudes que são equivocadas à minha fé. Então, precisamos exercer, porque com certeza a compreensão dessas doutrinas, ela precisa ter influência. Você não vai sair dessa lição da mesma forma. É importante que você saia aí com essa reflexão de que posturas poderão ser aprimoradas para que a gente esteja dentro desse contexto. E o objetivo da lição vai mostrar justamente para nós, né, como devemos exercer essa prática. Então, a fé, e aqui ele até coloca, né, quando o Tiago fala, Tiago 2,18, a fé deve ser prática e ela precisa mostrar essas evidências pelas obras, de forma humilde e com o coração transformado. Então, não adianta a gente dizer que tem fé quando a gente não tem as nossas obras que evidenciam as nossas fé. Então, nós somos chamados a viver em santidade e que a nossa fé reverbere através das nossas obras. Lembrando que não são as obras que não salvam, a gente não está falando desse contexto. Mas precisamos ser éticos e isso precisa ser visto pelas pessoas. Né? Eu não posso ser ético como um 007 que ninguém vai me conhecer. A minha ética cristã ela precisa ser reconhecida. Não é verdade, Júnior? Senão, como a gente vai ser sal e luz?
Exatamente. Isso deve ser uma evidência, né, na vida do cristão. Como você falou, a ética cristã, ela sempre, né, em algum ponto, ela vai entrar em confronto com o mundo. Então, cristãos, quando se diz cristão, deve ter consciência disso, né? Muita gente se amolda a práticas, a comportamentos que não são comportamentos que evidenciam uma vida salva, né? De uma pessoa salva. Então, é isso que ele já diz aqui, né? Na introdução, né? Quando ele fala de comportamento da pessoa salva dentro e fora da igreja. É importantíssimo que um cristão ele busque isso, não ser uma pessoa dentro da igreja e ser uma pessoa fora da igreja, né? Aquela vida de duas maneiras, né? Então é triste A ver. nossa essência do pecado nos influencia a exercer esse tipo de papel, ser um dentro da igreja, né, e outro fora da igreja. Ou seja, a nossa essência pecaminosa, ela vai nos influenciar a ter esses personagens, e a gente precisa abrir mão e ter apenas um único, aquele que é centrado em glorificar a Deus, vivendo de acordo com a sua vontade. Então, por isso que eu preciso ser cristão dentro e fora. E é um desafio, Júlio, sabe por quê? Porque, às vezes, eu me sinto à vontade de ser cristão num ambiente que favorece esse perfil. Então, quando eu estou na igreja, tem todo um clima que foi desenvolvido para eu exercer esse papel. Mas quando eu estou em casa, é hostil, as pessoas não me reconhecem, porque sabem que eu não sou organizado, porque sabem que eu sou desobediente, porque sabem que eu tenho um vício, que as pessoas não sabem, só a pessoa da minha família. Então, existem ambientes que não me são favoráveis, e aí por isso que começa a exercer dois tipos de papel. Em casa, no trabalho, sou pessoas diferentes do que eu sou da igreja. E nós somos convocados a manter apenas um único papel, um único personagem que reflita Jesus nas nossas ações. Se existe a ideia de mostrar quem somos, que sejamos reflexo de Cristo em nossas atitudes e ações. E é isso que ele já começa a falar, porque Deus nos deu essa missão aqui na Terra, de glorificar o seu nome, de edificar a igreja, de ser sal e luz para o mundo, né, de refletir a sua imagem, de governar e cuidar da criação que ele estabeleceu, né, de fazer discípulos, de proclamar o evangelho. E isso só será possível se eu exercer o meu papel como cristão. Não é isso, Júnior? Isso, exatamente. E, assim, quando se leva uma vida dessa forma, em que você é uma pessoa aqui na igreja e leva outra vida fora, ao longo do tempo, quando você alimenta isso, você vai achando normal, nem se importa, porque na igreja você está lá, mas lá fora você é daquele jeito, né? Então é triste ver pessoas que se dizem cristãs e não se preocupam, né, com esse comportamento, né, como nós estamos falando. Então, quando nós falamos em comportamento, né, nós pensamos logo em que uma pessoa comportada, educada, né, e tem gente que parece que faz questão de se mostrar que não é. Então, quando você falou nessa missão dada por Deus, né, e o autor, ele, nesse mesmo parágrafo, ele vai falar que pelo estudo da ética, nós vamos descobrir a razão de ser, né? Ou seja, quem eu sou. Ele fala sobre a razão de nossas inteligências e faculdades. Que é o conhecimento, né? O conhecimento, por que eu estou aqui, né? Por que e para que Deus me fez assim, né? E os princípios, né, que nos governam
né? Ou deveriam nos governar, né? Então, estamos aqui para um propósito, e esse propósito exige que nós vivamos de acordo. Exatamente. E não existe a doutrina bíblica sem a ética cristã. Uma está conectada com a outra. Então, precisamos, e até o Paulo coloca aqui, ele já faz a citação de Efésios 4:1, no próximo parágrafo, ele diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, ele coloca a sua condição atual, né, que andeis no mundo digno da vocação que fosse chamado. E veja que Paulo está escrevendo uma igreja muito importante, a igreja de Éfeso, que teve a oportunidade de ter Paulo, de ter Timóteo, de ter João, né, nessa igreja. E essa igreja que inicialmente ela foi elogiada em Apocalipse 2 e 4 pela sua perseverança e trabalho, mas ela foi criticada porque ao decorrer do tempo ela se perdeu no primeiro amor. Ou seja, tinha um trabalho fiel ali, devocional, dedicado, mas as motivações estavam se perdendo, estavam erradas. E acaba que a gente vive no automático. E esse é o grande risco, né? A gente fazer as coisas no automático sem propósito. Então, a ética também faz que possamos refletir no nosso papel, como é que a gente está exercendo o nosso papel como discípulo, como um congregado através de uma comunidade cristã. Será que eu consigo, estou ali para amar o próximo, para ajudar, ou eu estou ali para criar discórdias, confusão, conflitos? Então, esse papel eu preciso também exercer a ética cristã, para que o meu relacionamento com a igreja estejam centradas no que Deus nos ensinou na ética cristã, nas doutrinas que ele apresentou na sua palavra. E aí ele continua dizendo, né? O que fazemos não pode estar desvinculado do que cremos. Eu não posso dizer que amo a Deus, mas eu exerço uma discriminação de raça, de cor, né? De gênero, a questão do homem ou da mulher, né? Da desonestidade, agir com desonestidade, né? Falando de forma falsa com as pessoas, exercendo a mentira, guardando rancor, sendo egoísta, né, vivendo, né, em conformidade com o que o mundo apresenta. Então, não podemos andar em conformidade com o mundo. A ética já abre esse viés para que possamos refletir. Para exercer a ética cristã, eu preciso abrir mão dos comportamentos que não são cristãos. Então, que cada um de nós façamos essa autoavaliação. Porque, às vezes, a gente tem os comportamentos nos ambientes. E a nossa chamada, e essa lição nos propõe a refletir sobre, independente do ambiente que nós estejamos, nós possamos exercer, né, apenas um único comportamento. Não é isso, Júnior? É isso. Falar sobre comportamento também, a gente vê que muitas igrejas por aí, elas querem investir no cristão, um legalismo. Só um minutinho que lá ainda está ali. Coisa boa. É a aluna que próximo domingo vai estar lá na sua salinha também. É isso, nesses padrões, Júnior, que são padrões que muitas das vezes são externos. É o padrão da roupa, da forma de, né, das palavras que precisam exatamente ser ditas, né, do comportamento, da forma de andar, muito focado no externo, né, Júnior? Exatamente. Então, o comportamento para essas pessoas é aquilo, né? Não é a intenção do seu coração. Né? Então, é tentar mudar a pessoa de fora para dentro, né? Quando, na verdade, o comportamento ele é apenas um reflexo de quem você é por dentro. Né? Então, é preciso fazer essa distinção. Como você disse, né? Você não pode dizer que é um cristão, né, se as obras, né, as características
não testificam que você seja um. Né? É incoerente. É como aquela parábola que estudamos, né? Nós conheceremos as árvores pelos frutos. É uma árvore que não possui frutos, ela é cortada e lançada ao fogo. Então, é isso, tem tudo a ver com aquilo que cremos, nosso comportamento. Né? Mas não como uma regra para ser salvo, como você bem falou. Mas ela mostra a nossa posição, como o autor diz, em Cristo. Então, está completamente ligado aos nossos deveres, né, que é o que vamos ver à frente. Exatamente. Sobre esses deveres, ele vai destacar aqui 3 aspectos que são fundamentais. A ética individual, que trata do dever do homem para consigo mesmo. Depois da ética social, que trata do dever do homem para com seu próximo. E da ética teísta, né, que trata do dever do homem para com Deus. Então, essa jornada dessa lição vai concentrar nesses 3 pontos, que obviamente você vai se organizar para, durante os 2 domingos, trabalhar bem esses conteúdos, porque tem, né, só esse primeiro ponto, você não sei nem se você consegue chegar nesse primeiro ponto por completo, no primeiro domingo, porque tá muitos panos para as mangas aí para haver muitas discussões. Então vamos falar primeiro da ética individual, Júnior? Vamos embora. Vamos embora. Então, na ética dessa ética individual, para mim a palavra-chave é equilíbrio. É equilíbrio. O autor nos convida, a partir do que ele escreve aqui, a manter equilíbrio em alguns aspectos que são fundamentais. E ele traz aqui algumas palavras que a princípio podem parecer complicadas de entender, mas que vocês vão naturalmente entender o contexto. Ele começa dizendo assim: para o cumprimento da missão moral é indispensável ao homem manter-se como ser vivo com todos os poderes desenvolvidos na sua integridade. Essa frase, quando eu fui ler a primeira vez, eu tive que ler o contexto geral para conseguir me conectar com essa primeira frase, mas ela já diz muito sobre essa possibilidade de exercermos a ética individual. E ele já coloca como ser vivo, porque se for morto não consegue fazer mais nada. Então você precisa estar vivo e precisa ter todos os seus poderes desenvolvidos. Que poderes são esses, João? Que poderes esse autor aqui está tratando, né? Porque eu quero ter esses poderes desenvolvidos para conseguir tratar. Vamos começar agora já a discutir sobre esses aspectos. Fica à vontade. Ele quando fala desses poderes, né, ele obviamente não quer falar sobre os poderes sobrenaturais, né? Mas é como Paulo, ele cita logo, né, em seguida, quando ele diz: tem cuidado de ti mesmo. E muita gente esquece isso e só vê o da doutrina, né? É verdade. Mas eles cuidam de ti mesmo. Então, tudo aquilo que Deus te forneceu, né? Então, utiliza isso, né? Cuida disso. E aí ele fala depois, né? É primordial conservar tais poderes. Então, esses poderes são os nossos dons, as nossas características como pessoa. Então, ele diz aqui no final desse primeiro parágrafo: Paulo, ao longo das epístolas, enfatiza a necessidade do cristão ter cuidados especiais consigo. Então, é importante esse autocuidado, esse cuidado consigo mesmo, você ser moderado, né? E é isso, é cuidar do tempo, né? Daquilo que Deus nos forneceu para que nós pudéssemos viver. E aí, Júnior, eu consegui concentrar em 3 palavras-chave desse equilíbrio que a gente precisa ter, desse cuidado, né? Ter cuidado de ti mesmo. 3 aspectos: cuidado do meu físico, cuidado do meu mental e cuidado espiritual. E a palavra que eu falei inicialmente era equilíbrio. Eu não posso apenas cuidar do meu físico. Eu vou agora, a partir de hoje, eu vou caminhar
todos os dias, eu vou me alimentar bem, tudo certinho, e eu vou viver a minha agenda exclusivamente para a minha saúde. Eu não posso fazer apenas esse aspecto, negligenciando o cuidado com a mente, o cuidado com o que você está pensando, né? Como é que você consegue desenvolver seus conflitos internos, pessoais, como é que você tem cuidado dos seus relacionamentos, né, para que você consiga dormir bem, né? O que é que você tem falado, discutido, para que você consiga, né? Como é que você tem conseguido resolver seus conflitos internos, familiares? Qual é a força que você tem tido para conseguir superar rancores, para que a sua mente consiga, né, ter um bom desempenho? O que é que você tem lido? O que é que você tem alimentado sua mente de conhecimento, né? Não só aspectos bíblicos, mas conhecimentos gerais, para que você, né, consiga se alimentar de informações gerais. E tem um aspecto terceiro que é o espiritual, né? E é o momento quando eu vou ter o meu devocional com a minha família, meu relacionamento com Deus, a oração. Ou seja, eu preciso cuidar e ter equilíbrio no exercício das três. Imagina, a gente viver só para a igreja, não tem agenda para a família mais não. Aí lá diz assim: Júnior, eu preciso visitar minha mãe, a gente marcou um jantar. Não vou não. Não vou porque eu tenho escola bíblica, eu tenho isso aqui, eu tenho ensaio, eu tenho não sei o quê. E você não tem mais agenda para sua esposa. Aí vem as crianças. São meu painho, rapaz, eu queria assistir um filme no cinema, painho, né? E Laiane também pedindo e tal. E você não tenho tempo, porque eu tenho que ler, ou agora eu preciso fazer umas atividades, estou com vários projetos da igreja, porque estou na liderança. E aí você vai alimentando muito as suas conexões espirituais na igreja, mas em detrimento você está negligenciando seu papel como pai, como esposo, como neto, como filho. E aí também eu não posso só fazer os dois aspectos e deixar de cuidar da minha saúde. Verdade. Então, tudo isso parte do equilíbrio. E é importante que a gente tenha equilíbrio. E o que é natural? Tem muita gente na nossa igreja. Vamos olhar para a nossa igreja. Muita gente cuidando só do espiritual. E aí cada um da gente se encaixa. E faça com que seus alunos se encaixem. Assim. Como é que você está hoje? Né? Aí tem aluno que vai dizer assim: eu estou cuidando mais da minha, sei lá, da minha mente, cuidando da minha mente, não me estresse com nada e tal. E estou tentando correr do meu espiritual. Mas como é que está a saúde? Né? Tem se alimentado bem? Tem feito algum exercício? Né? Como é que está a sua rotina diária e tal? Vocês vão perceber que cada um hoje está vivendo um desequilíbrio. E o nosso compromisso, do que o autor coloca aqui, é que precisamos garantir esse equilíbrio físico, mental e espiritual. O cristão precisa cuidar de si. O cristão precisa, porque Paulo, ele está afirmando, tem que cuidar de ti mesmo. Paulo, inclusive, né, ele sugere, né, dá a dica para que Timóteo possa consumir o vinho, para que ele tenha o cuidado lá com os seus problemas do estômago e tal. Então, tá lá correndo, às vezes é ansiedade, tem gente que a preocupação das atividades da igreja vai, de alguma forma, influenciar na nossa saúde. E eu preciso cuidar dela. Então, qual é o compromisso que precisamos ter? Inclusive nós, professores, né? Todo mundo que tem um departamento, a gente precisa fazer as atividades, mas tudo com equilíbrio. Por isso que eu preciso ter agenda. Eu não posso encher a minha agenda com atividades exclusivamente para a minha saúde. Eu só encher a minha agenda com atividades para a igreja. Eu preciso garantir esse equilíbrio. E conservar isso é um desafio, não é uma tarefa fácil. Então, o primeiro compromisso que ele pede aqui já é uma tarefa difícil. Na verdade, Júnior, é fácil a gente manter esse equilíbrio? Não é fácil. Né? E tem gente que já leva também para o outro extremo, né? Eu estava vendo uma pregação, o pastor dizia que a nossa sociedade, ela vive hoje um hedonismo existencialista. É a busca pelo prazer acima de todas as coisas, porque a vida é isso, não tem sentido. Né? Então, esse é o hedonismo existencialista. Então, a gente não pode querer viver para cuidar dos nossos prazeres. Né? Então, esse é o outro extremo, porque a palavra de Deus, ela nos ensina, negue-se a si mesmo, né? Como equilibrar isso.
Então, eu preciso cuidar de mim, da saúde, sem exageros, né? Isso é ser sábio, é ter sabedoria consigo mesmo, né? Saber gerir também a vida financeira, né? Não se endividar, não se arriscar. Então, isso é o autocontrole, não é apenas, né, a gente pensa muito na saúde, mas também tem outros aspectos em que a gente precisa ter ética individual, né? Então, esse é o ponto aí que o autor também trouxe para a nossa reflexão. Exato. E aí ele diz o seguinte, ó, o ser humano precisa defender-se de 3 inimigos: da morte, porque morto não prega a palavra, porque morto não faz as obras da caridade, não está ali ajudando o próximo. Morto não faz isso. Então eu preciso estar vivo, que é um dom natural que Deus nos deu. Deus nos deu a vida, então eu preciso garantir, né? Porque é um vilão a morte, né? A palavra de Deus diz lá em Salmo 116, né? Que tem um versículo que fala sobre que Deus se alegra, né? Com aqueles que faleceram e tal. Mas quando eu fui fazer uma exegese daquele texto, preciosa ao Senhor a morte dos seus santos. E a exegese que eu tinha lido de um autor, ele falava dessa questão assim, precioso não puder ser, rapaz, como ele poderia assim ter dado mais, assim, se ele tivesse, né, disponível, assim, como se ele poderia andar mais. Então é o cuidado que a gente precisa ter com a nossa vida, sobretudo. Ou seja, eu preciso evitar comportamentos imprudentes, Júlio. Eu preciso dirigir com cautela. Eu não posso brigar no trânsito, Júlio, porque isso hoje é um elemento, você sabe muito disso, onde tem homicídios acontecendo, discussões com vizinhos, né, onde cada um quer ter sua razão. Eu preciso evitar comportamentos que sejam imprudentes e venham a influenciar nesse risco de eu perder a minha vida. Então, muito cuidado que a gente precisa ter. A doença é um outro limitador que ele coloca aqui. Doente, meu amigo, vai ficar em casa ou no hospital. Então, isso é para mim, é para você, é para todo mundo. Quando eu li essa lição, Senhor, me perdoe, porque eu preciso cuidar mais da minha saúde. Né? O homem tem mais essa dificuldade, as mulheres são mais cuidadosas. O homem tem essa dificuldade, né, Júnior, de cuidar da saúde, alguns homens, né? Então, mais um limitador. E a pobreza que você falou, são 3 limitadores. Então, eu preciso administrar bem os meus recursos para que eu não viva com a cabeça quente, né? Eu consiga realizar os meus projetos. E eu preciso aprender a dizer não para o consumismo, porque a mídia favorece elementos que vão potencializar o consumo frenético. O hedonismo é isso, né? Eu vou buscar ter aquele produto ou serviço para o meu bem-estar e dividir infinitas vezes. Isso vai gerar um problema financeiro e depois você vai perceber que vai estar se afastando, porque aí vai achar que o problema financeiro agora né, o senhor impôs, mas foi coisas que foram decisões suas de forma equivocadas que você tomou. Então você vai sofrer com essas atitudes que são equivocadas. Então, na ética individual, ele já deixa claro, precisamos cuidar da nossa integridade física, mental e espiritual, porque existem esses limitantes, a doença, a morte e a pobreza. E ele diz assim, ó, precisamos manter o autocontrole. E ele faz a referência ao Salmo 37, né, Júnior? Essa conexão que ele faz. E é importante que a gente possa refletir em cada linha com seus alunos, de cada palavra que o Salmo 37 fala, né? Mas antes de falar sobre o que o Salmo 37 propõe, na tua opinião, Júnior, assim, o que seria o autocontrole? Dê um exemplo aí para que os professores possam apresentar para os seus alunos. O que seria autocontrole? Na sua percepção, vamos lá. O que seria uma pessoa que tem um autocontrole? Essa seria a minha reação enquanto aluno, assim, né? Travei para responder. Mas o autocontrole é um desafio. É um desafio você
é você dar aquela primeira respirada, né? É você pensar nos seus valores, né? Naquilo que a palavra de Deus ela ensina. Se vale a pena seguir à frente. Exatamente. Então, como ele elencou aqui, né? Confia no Senhor. Ou seja, em alguma situação, eu estou achando que tudo vai desabar, respira, confie no Senhor. Ou seja, depender de Deus em todas as áreas da sua vida. Não só depender de Deus quando a gente é convidado para participar de um departamento da igreja, mas o confiar no Senhor, essa dependência, é o respirar e precisar entender que eu preciso, em todas as ações da minha vida, eu preciso ter um autocontrole e entender que, nesse aspecto, eu preciso confiar no Senhor. Então, primeiro aspecto que ele já está colocando, confiar no Senhor. É por isso que lá no final ele vai citar os vícios, que é aquilo que escraviza o homem, é o contrário do autocontrole. Você é dominado por essas coisas, pelo cigarro, pela bebida. Tem gente que acha que isso é liberdade, né, Júnior? Na verdade, é uma prisão. Na verdade, é uma prisão porque a pessoa que não nasceu de novo, ela não vai conseguir se opor a isso. Então, Deus ele dá elementos para que nós possamos vencer. Ele nos dá meios, né, quando nascemos de novo. Então, esse autocontrole é você saber que você não é mais escravo daquilo. Exato. Você está no controle, é o autocontrole. Né? Você pode dizer não, né? Deus. Não, eu não aceito, eu não vou, eu não faço. Ter essa capacidade já é um ganho muito grande, né, Júnior? Verdade. E aí o autocontrole, ele permeia tudo o que você tem falado, né? Então, por isso que ele não é à toa que o versículo do Salmo 37 está aqui, né? Eu preciso depender de Deus em todas as áreas, eu preciso fazer de Deus a minha maior fonte de alegria. A minha fonte de alegria não pode estar nas coisas, como a Eclesiastes fala. Tudo é passageiro, tudo é vão. Né? A minha fonte de alegria precisa estar centrada em Cristo, que é uma alegria, né, que é indissolúvel, ilimitada. Né? Eu preciso me submeter todos os meus planos e desejos à vontade do Senhor. Júnior, quantas das vezes eu me pego tomando decisão sem antes consultar o Senhor? Porque aí eu me baseio nos meus conhecimentos, né? No que eu posso, no que eu tenho de saldo na conta, e aí eu vou me colocando a querer realizar, mas nós precisamos submeter todos os nossos planos e desejos à vontade de Deus. Ou seja, será que é isso que Deus quer realmente que eu faça? E ter o autocontrole é justamente eu parar e fazer essa pergunta: será que realmente eu preciso disso? Será que é isso que Cristo quer para mim? E só fazer essa pergunta já é uma prova que você está construindo esse caminho do autocontrole. Porque eu tenho certeza que, exercendo esse tipo de comportamento, o Espírito Santo, ele de alguma forma vai lhe comunicar qual é a melhor caminho que você deve traçar. Porque você vai mostrar a dependência. Isso não pode ser algo pontual, Júnior. Isso precisa estar na nossa cultura cristã, por isso que tem que ser ética. Né? Eu preciso, e isso é um desafio, porque, como você falou, o hedonismo está aí. Eu quero a todo momento desenvolver ações que possam afagar meu ego, que eu possa cuidar de mim, e eu estou centrado, né, como item principal da minha vida, mas eu preciso submeter meus planos. Eu preciso esperar com paciência, sem ansiedade. Autocontrole está influenciando diretamente nisso. Eu preciso evitar reações por impulso, se irritar, se irar, abandonar o furor. Eu preciso exercer esse tipo de papel, porque a falta de controle, ela com certeza ela vai acabar mal. Né? Essas orientações não estão à toa aqui. É uma porta de entrada para o pecado, né? A falta de controle. É a falta de controle.
nós somos convidados a ter um autocontrole. E a ética cristã, o exercício da ética cristã, nos fortalecerá nesse princípio. Então, a ética individual, veja que tem muita coisa que vocês podem discutir com os alunos em sala de aula, né? Mostrando exemplos. Né? Estamos aqui não para estar no pedestal do conhecimento, mas para compartilhar desafios que nós, como igreja, passamos. Mas mostrar que, como unidos nós somos na nossa comunidade, estamos ali para fortalecer uns aos outros, que é o próximo compromisso. Então, se eu estou fortalecido das minhas faculdades, dos meus poderes, dos meus dons, eu consigo fortalecer o próximo. É uma coisa que é importante. Se eu não estou fortalecido, como é que eu vou fortalecer o próximo item, que é a ética social? Então, veja que a ordem, ela também está aí para nos ajudar a entender a próxima etapa, que é a ética social. Júnior, algum comentário com relação à ética individual que você queira acrescentar? Não. Vamos então para a ética social. O que seria a ética social, Júnior, nesse contexto que a gente está estudando? Como você disse, nós falamos sobre a ética individual, né, aquilo que é para consigo, e agora a ética social, para com o próximo. E o autor, ele fala aqui, na segunda frase, ele diz que o mesmo dever que o homem tem para consigo, ele tem para com seu semelhante. Então, se eu devo cuidar de mim, eu também tenho um dever de cuidar do próximo. Então, a ética social é nada mais do que essa expressão de amor, né? Como Mateus 7,12, né? Jesus diz: façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Essa é a lei e os profetas. Então, a ética social, o amor para com o próximo, o modo como eu trato meu irmão, meu semelhante, que é imagem e semelhança de Deus. Então, como será a minha ação para com ele? Então, não posso querer algo para mim em desfavor do outro. Eu não posso querer negociar uma coisa com vantagem. Tem gente que não aceita negociação se os dois perderem alguma coisa. Não, ele tem que ganhar uma vantagem. Então, esse é o desafio, né? É você fazer aos outros o que você quer que seja feito com você. Então, ele diz que o grande dever, o autor diz aqui, do homem para com o próximo, é procurar, por todos os meios lícitos, conservar-lhe o ser, né? Assim como você conserva o seu ser, mas conservar-lhe o ser com todos os seus direitos. Então, eu devo lutar pela vida do meu irmão, né? Eu devo lutar para garantir, né, a integridade do meu irmão, a integridade dos seus bens, né, a verdade nas relações. Então, é esse cuidado, esse interesse pelo bem-estar do meu irmão. Então, se o irmão ele tem esse direito, então é porque eu tenho um dever. Se ele tem esse direito, eu tenho um dever para com o meu irmão. Então, esse seria a ética social. Né? Muito bom, Júlio. E assim, qual é o desafio? Nós somos desafiados a cumprir a ética social em um mundo que olha para esse princípio e retribui o bem com o mal. Nós somos desafiados a justamente praticar esse princípio nesse contexto. Quando eu falo do mundo, é o mundo e também na igreja. Eu preciso trazer a prática do bem, mesmo que o que se espera que no resultado final não seja tão bom, né? Mas precisamos, independente do resultado, se ele foi aquilo que a gente esperava ou não, eu preciso praticar essa ética. E muitos autores, né, os autores bíblicos aqui, relacionaram as histórias onde nós temos grandes exemplos aqui, como o bom samaritano, que era um homem que era excluído por sua etnia da sociedade judaica,
mas exerceu um papel de ética social. Então ele não olhou aquele que estava na estrada, né, como um opositor, como um inimigo, mas ele encontrou ali uma oportunidade para exercer o seu papel. E esse é o desafio que nós somos convidados a exercer. É buscar exercer, mesmo quando o cenário não contribui para que eu exerça. Independente, eu preciso colocar meu papel. José, por exemplo, que foi, né, traído pelos seus irmãos, foi vendido, mas ele teve a capacidade de perdoar. Né? Então, ele teve essa capacidade de não guardar essa mágoa, então conviveu com seus irmãos, buscou acolher seus irmãos, né, levando para próximo, com um local onde essa nação pudesse crescer com uma qualidade de vida melhor. Estevão, né, que perdoou seus opositores no momento, né, que ele estava sendo apedrejado, e ele pediu ao Senhor que não impute esse pecado. Então, nós somos a todo momento convocados a refletir sobre o aspecto do amar o próximo. Ou seja, eu preciso cuidar um dos outros, eu preciso amar não só com um sentimento, mas com uma atitude. Esse amor precisa ser prático, eu preciso fazer o bem, independente se o mal está ali à espreita. Esse é o nosso papel. E é um desafio, porque pessoas que ajudam podem ser traídas, né? Pessoas que fazem caridades podem ser criticadas, os nossos policiais, médicos, bombeiros, que estão aí a serviço da nossa sociedade, são atacados muitas das vezes. Os pais que se sacrificam pelos seus filhos durante toda uma vida, né, na reta final são rejeitados, né? Então, cristãos são perseguidos. Então, a gente vive nesse contexto do que é a realidade, mas precisamos exercer esse papel de ética cristã na sociedade para que o amor ágape ele possa ser exercido, né? Ele coloca aqui a diferença do Eros, Filéu, ele não provoca a ter esse amor ágape, um amor incondicional. E esse é um desafio, porque é bom amar as pessoas que me amam, né, gente? É verdade. Me ajudam. É possível, né? A gente observa muitas vezes as pessoas que querem fazer o bem ao próximo, mas qual o interesse nisso? Né? Às vezes não é pelo bem-estar do próximo, mas ele se sente bem em ser visto, né? Então, isso é um desafio. Você precisa, isso precisa estar arraigado no seu ser, esse amor incondicional, sem querer nada em troca, sem desejar aparecer, né? A internet está cheio dessas pessoas que ligam a câmera, né, para publicar essas doações e tal, e a gente vê que é tudo com a ideia de obter mais seguidores, mais audiência. Então, não é... A pessoa quer ser vista como uma pessoa boa, né? Como uma pessoa piedosa. Então, o amor deve ser condicional, sem interesse, né? Sem querer nada em troca. Tem uma frase de Agostinho que ele diz: um coração que ama incendeia outro. É verdade. Mas a verdadeira expressão de amor ela é individual, não precisa de holofote, não precisa ser demonstrada, né, para ninguém, mas puramente para a pessoa que recebeu isso, né? E como você falou, o amor é prático, né? Ele não pode ser só em palavras. Então, o cristão ele deve ter isso como uma característica. Fazer aquilo que Cristo fez, né? Amar quem não merece. E esse é o desafio na nossa comunidade, quando se faz um evento, tem muitas pessoas que desejam ter essa necessidade de aparecer, de seu nome estar lá em destaque, se o pastor não parabenizar, não citar o nome dessa pessoa, essa pessoa fica frustrada e tal. Nós somos convidados a se desprender desse tipo de dependência,
que nos cativa a receber para si a glória. A glória precisa ser dada a Cristo exclusivamente. Quem precisa aparecer é Cristo. Mas a gente sabe que na nosso perfil carnal, pecador, a gente quer a glória para si. E a gente está sendo convidado a dar essa glória para Deus, né? Esse é o convite que precisamos exercer. E aí, Gálatas 6:9, ele diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem. Paulo está falando sua primeira carta que ele escreve aos Gálatas, né, lá no seu último capítulo. Porque a seu tempo ceifaremos e não desfaleceremos. Ou seja, naturalmente, nós vamos ceifar das coisas que nós vamos fazer. Se a ceifa vai ser boa ou não, vai depender do que nós vamos estar plantando. Possa ser que você tenha ou eu plantado sementes que não têm agradado ao Senhor. Então, o que vai ser colhido não vai agradar a Cristo. Eu preciso plantar sementes que gerem frutos para a vida eterna. E plantar sementes, se a gente for trazendo aqui a analogia do agricultor. Júnior é um agricultor forte, várias videiras no seio. Mas a gente tem que ter o cuidado de não só plantar, não é verdade, Júnior? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que limpar, tenho que cuidar, eu tenho que colocar os adubos que são necessários para que quando essa fruteira for dar, ela consiga dar o seu potencial, o seu máximo. Então, tem todo esse cuidado que eu preciso ter. E esse é o compromisso, que é a analogia da ética social. É um exercício cotidiano. Eu não posso ter uma ação pontual, pronto. Né? O fariseu, quando questiona Jesus, me diga aí o que é que eu preciso fazer para amar o próximo. Achando que era um item da lista que precisava ser riscado. E, na verdade, são ações cotidianas que precisam ser exercidas. Então, o compromisso da ética social, ela precisa ser cotidiana até a volta de Cristo. Amém? Amém. E aí a gente fecha com a ética teísta, né? Do grego theos, que quer dizer Deus, né? Então a ética é centrada aqui em Deus. E aí só conceitualmente, para que você possa compartilhar com seus alunos, né? Então quando a gente fala do termo teísmo aqui, Deus que criou, é o pensamento, né? Conceitualmente, os pensamentos teístas é entender aqui que Deus que criou o universo, governa sobre ele e se relaciona com sua humanidade. Esse é o conhecimento teísta. Mas tem o deísmo, com D, que só considera Deus como criador, mas distante lá da sua criação, da sua humanidade. Tem o ateísmo, que é a negação de Deus, é o conceito das pessoas que não acreditam em Deus. Tem o panteísmo, que coloca Deus em tudo. Deus é a natureza, Deus é a água, Deus é oxigênio, Deus é esse livro, Deus é os copos, né? E a Bíblia nos ensina que nós somos, né, monoteísta, a um único Deus a quem nós servimos, trinitário, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, como Mateus 28:19 nos apresenta. Então, a ética com Deus é o último ponto a qual nós vamos trabalhar. E aí, Júnior, traga aí seus comentários sobre esse último ponto, a ética teísta. Nossos alunos, eles precisam entender que essas três coisas são essenciais, né? A gente não pode deixar ter uma vida um relacionamento com Deus sem olhar o próximo, sem cuidar de si mesmo, né? E outras pessoas fazem tudo, mas não se preocupam em ter um relacionamento com Deus. Então, esse é o dever também do cristão, né? Esse relacionamento com Deus. Então, como a gente tem falado, né, do equilíbrio, né? Então, eu devo cuidar de mim, do próximo, mas eu preciso ter um relacionamento com Deus, né? E ele deve ser diário, né? Ele deve estar presente em todos os momentos, né? O cristão, ele deve, né, ter uma vida piedosa,
Ele deve ter o seu momento de devoção diário, né? Ele deve buscar a santidade, porque isso traz proximidade para com Deus. Buscar a santidade, você está agradando a Deus, né? A humildade diante de um Deus que é soberano. Eu preciso dedicar tudo a Ele. Então é isso, esse é o meu dever para com Deus, né? Esse relacionamento. Quando o autor ele diz aqui, a ética teísta, ela consiste em uma devoção do homem todo. Então essa é a palavra-chave, né? Devoção. O cristão precisa ter uma vida de oração, uma vida de estudo da palavra, um relacionamento com Deus, porque aí naquele momento em que ele precisar respirar, né, como a gente falou, né, no momento da ética individual, em que ele precisa ter o autocontrole, ele precisa ter em mente os ensinamentos da palavra de Deus. Então, isso é importantíssimo, esse relacionamento com Deus. Exatamente, e o autor ele diz, né, quando ele fala dos mandamentos, os 4 primeiros tratam dos deveres para com Deus, né? Em Êxodo 20, né, é o capítulo que ele vai falar dos mandamentos, que só Cristo cumpriu, né? Ele nos aponta que nós somos incapacitados de cumprir, mas ele nos orienta aqui em Êxodo 23, né, a exclusividade na adoração. Êxodo de 4 a 6, ele vai falar que ele nos ensina sobre a pureza dessa adoração, sem termos de representatividade, imagens, algo que substitua essa adoração a Cristo. No versículo 7, ele fala sobre o respeito e a reverência nessa adoração, né? Dos versículos de 8 a 11, consagrar seu tempo, né? Descanso, adoração, crer que Ele é o Senhor de todas as coisas. Então é integral, é adoração, é devoção, como o Júnior falou, de forma integral. Veja que no exercício desses 3 pontos, a palavra do equilíbrio aí precisa estar estabelecida, né? Eu não posso ter uma ética teísta, eu não ter uma ética individual e a ética social. Eu não posso ter a ética social se eu deixo de ter a ética teísta ou individual. Veja que todas essas orientações sobre éticas, elas são integrais, elas se coadunam na mesma essência, na mesma perspectiva. E o compromisso que nós temos para 2025 é que, como igreja, sejamos éticos. Como igreja, sejamos fortes, exercendo esses princípios, que não é uma tarefa fácil. Mas é o compromisso que a gente precisa estabelecer com os nossos alunos, né? Motivá-los a sair dessa lição reflexivos sobre os seus comportamentos no cotidiano, sabendo que, mesmo que é difícil, mas cada um pode tentar pedir auxílio do Espírito Santo para que possamos exercer essa ética, para que consigamos viver de acordo com o que Cristo nos ensinou através de suas doutrinas. Se eu conheço sua palavra, e a gente já estudou sobre a Bíblia, a gente já teve acesso à revelação, a gente já sabe da importância, a gente sabe que as Escrituras, né, tá ali porque foi inspirada pelo próprio Deus. Então, eu preciso agora exercer tudo que eu aprendi através da minha prática. E aí, com certeza, os resultados dessa colheita vai ser vantajosa para a nossa vida de crescimento nessa jornada de santificação. Sabemos que nada que façamos mudará o destino que foi consagrado por Cristo na cruz do Calvário. Ele nos salvou, nos justificou, mas nessa caminhada de justificação precisamos exercer esse papel de forma cotidiana. E aí, Júnior, eu queria passar para você, para as suas considerações finais, e já agradecer aí a sua participação também. Se deixar, né, esse tema a gente vai passando o dia aqui, porque realmente é muito conteúdo, é um conteúdo rico que pode ser trabalhado diversas vezes, né, em cada reflexão, em cada exemplo que a gente traz, é importante, né? O autor ele termina aqui
Ele dá uma ênfase aqui no último parágrafo, antes da conclusão, ele diz o seguinte, que dessa relação com Deus dependem todas as outras. É verdade. Então, o principal que nós precisamos buscar é essa relação com Deus, né? Esse interesse pela comunhão com Deus. É que quando o homem está em comunhão com Deus, ele vai refletir isso tanto para a sua vida, né? Cuidado consigo mesmo, quanto para a vida do semelhante, né? Então, que possamos tomar as decisões corretas, né? Estar diante da sociedade com um comportamento digno de um verdadeiro cristão, né? Que realmente é difícil, né? Mas que a gente possa pedir a Deus, né? Para que Ele nos capacite e que possamos ter uma vida de santidade de acordo com a palavra de Deus. É verdade. Então, iniciamos a jornada 2025 com essa excelente lição e com o auxílio do Espírito Santo nós vamos continuar crescendo, né, em graça e conhecimento, e com certeza tudo isso é possível porque Deus nos dá essa condição de estudarmos, então somos gratos a Deus por isso. Espero que você, como professor, impulsione seus alunos a participar de todas as aulas nessa jornada, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção, tá? Então, 2 domingos por lição, fique à vontade, não corra, discuta, que com certeza vai ser uma bênção. Júnior, obrigado aí mais uma vez pela tua participação, que o Senhor em Cristo nos abençoe para que continuemos nessa jornada. Amém? Eu que agradeço, uma ótima lição a todos, que Deus abençoe. Muito bom, um abraço a todos.